Tudo bem, Gilmar? Bom dia. Bom dia. Próximo microfone. Bom, Gilmar, podemos começar? Tá. Mas vê uma agenda para você conhecer esse agente de processo e esse agente de RH. Vamos ver sim. E me tira das costas um peso que tem que estar fazendo o nosso. Esse negócio de desenvolver, quando você não é empresa de software, você fica com um problema depois nas costas gigantesco para dar manutenção nisso. Sim. Tá, daí atualiza alguma coisa lá no sistema lá, tu já tem que Nossa. campear tudo que foi feito. Imagina se você não tem equipe e para tudo de funcionar e todo mundo usa. Meu amigo, isso vira um PT. Eu já tive nessa cadeira daí, viu, Leandro? Eu sei como que é isso. Aí, podemos continuar. Vamos lá então, que o Gilmar agora está preparado. Tá. Quer que saia fogo do teclado hoje, tanto digitar. Bom, Meu Deus. Gilmar, nós temos aqui o módulo de manutenção, como a gente viu no último treinamento, e aí, ó, eu habilitei o modo de turnos. Então, aqui dentro de manutenção cadastros, nós vamos ter agora aqui um módulo que se chama turno. E aí nós podemos cadastrar aqui, né, todo o tipo de equipamento, a ficha técnica, por exemplo, né, eu cadastrei aqui já a máquina. Eu peguei uma máquina, acho que de secador, tá? Que não tem, que é não rodante. Então, eu fiz a ficha técnica dela aqui, vou te mostrar. Desculpa. E aí, dentro desse processo, né, existe uma questão que aí você tem que determinar como que você quer fazer os turnos. Então, aqui eu cadastrei uma máquina de pré-limpeza, né? Coloquei uma marca qualquer aqui, depois tem que cadastrar as marcas como nós vimos, coloquei o modelo. Tá vendo que aqui eu não tenho capacidade do tanque e nem outras informações, porque não tem nenhum tipo de marcador, nenhum tipo de alimentação. Mas se você quiser colocar elétrico, não tem problema. Elétrico, ou sei lá, os tipos aí. E aí, agora, então nós fizemos um cadastro básico dela, né, com manutenção preventiva e o mínimo, e adicionei. E aí eu vim aqui em apontamentos e comecei a fazer os turnos. Então fiz o cadastro do turno. Então vou abrir aqui para você ver. Fiz um cadastro, um exemplo, tá bom, Gilmar? Então, aqui, ó, um cadastro diurno. Nós podemos fazer o noturno, diurno, ou manhã, tarde, noite. Aí fica à vontade como que você quer gerir as máquinas. Aqui vai um exemplo. Então, na segunda-feira, ela trabalha das 7 às 18, ou das 11 horas, é 100% da eficiência, que nós colocamos eficiência, por exemplo, ar-condicionado é 80%, porque ele não fica ligado o tempo todo. Então, vamos colocar eficiência de 80%. A máquina não fica ligada o tempo todo, durante o dia, então a eficiência dela é 80%. Então, a eficiência é isso, tá bom? Tá ok. Cadastrei, então, de terça, coloquei a hora de início e fim, ele me calcula o tempo. E agora eu tenho aqui dentro de cadastros, ó, eu tenho meu painel de turnos, que aí eu consigo ver, né, as minhas, posso colocar todos, eu posso selecionar o que eu quiser. Então aqui ele vai me colocar o turno, ó, então aqui eu tenho um turno de segunda e terça, ele me mostra como é que tá, como nós cadastramos hoje, ele vai pegar somente o turno de terça. Então eu vou vir aqui agora em apontamentos, ó, quer dizer, consolidação de turno. Agora o que que ele me traz aqui, ó? Quando nós temos agora o turno cadastrado e aí eu vi o painel, semanalmente ou mensalmente eu tenho que fazer o apontamento disso, porque é uma norma mudante. Como eu cadastrei hoje é terça, ele está entendendo que hoje tem um período diurno das 7 às 18 e vai calcular essa quantidade aí de horas.
Então, eu atualizando aqui agora, Gilmar, ó, pumba, ele faz o lançamento, né, do turno e agora eu consigo, no relatório, eu tenho aqui o relatório de plano de manutenção. Eu vou trazer aqui, né? Eu fiz um plano de manutenção por equipamento. Então, eu vou só te mostrar o plano de manutenção também antes de abrir o relatório. Então, fiz um plano de manutenção de 1.000 horas, 950 e 1.100 de máxima. Está aqui o plano de manutenção, tá? Não coloquei a frequência aqui, porque eu acabei esquecendo. Então, agora eu vou mandar ele buscar lá o equipamento. Dentro do meu relatório, eu tenho uma legenda ali que está entre a tolerância, né, entre o esperado e tolerância excedida. Então, as cores ali para te ajudar. Então, nós estamos dentro da tolerância. Ele me trouxe aqui a minha máquina, né? Aqui, ó, nós fizemos um apontamento da hora lá, agora, correto? Ele já trouxe para cá, ó. Até agora gastou essa quantidade de horas. Então, o mínimo é 950 para 1.000 horas ou 1.100, né, o máximo de tolerância. E agora, dentro dessa mesma linha, eu quero fazer a manutenção, abrir uma OS para essa máquina, eu clico 2 vezes nessa linha e mando ele abrir a minha OS através desse relatório, que é um acompanhamento daquela execução que você fez semanalmente, ou de quinzenalmente, ou diariamente, aí vai de como que você quer trabalhar essas horas, né, esses apontamentos. Então, cliquei 2 vezes na linha, diz que quero abrir a OS, ele me traz ela completa aqui, tá vendo? Então, ele mesmo traz ela com o plano de manutenção, com os itens que nós colocamos no plano, né? Com, se eu tiver recurso, colocado recurso, quais os recursos? Então, está aqui os procedimentos, então nós vamos substituir o óleo do motor, né? Então, eu vou colocar aqui que vai ser um recurso interno, né? E vou adicionar SOS. Ó, ele reclamou de alguma coisa, está faltando a prioridade. Então, a prioridade vai ser alta. Aqui existe uma questão que é assim, ó, faz uma legenda que é urgente, tem que comprar com urgência, alta não precisa comprar com urgência, média não precisa e baixa também não precisa, né? Então, o que que é urgente e o que é não urgente, para poder abrir uma ordem de compra caso não tenha estoque. Então, adicionamos ali, a nossa prioridade. O que que ele está falando aí ainda? Euro salário Detalhar. formulário. Tem um campo descrição ali que precisa. Vamos colocar, né? Trocar o óleo. Isso aqui você pode colocar qualquer coisa que te ajude como uma informação, uma descrição da OS. Então, vou adicionar. Qualquer campo que seja obrigatório, ele dá aquele vermelhinho ali dizendo o que que você precisa ainda fazer. Então, agora ele adicionou a nossa OS. Ó. Ela está em aberto, né? Eu posso tirar um relatório, né, de todas as OS que estão em aberto. Né? Então, eu venho aqui, ó, acompanhamento de ordem de serviço, e eu tenho aqui, né, por tipo de equipamento, ou todos. Olha lá, o relatório já me traz a minha OS que está em aberto. Então, acabamos de fazer ela. Agora eu posso fazer o que com essa OS? Durante, né, a execução da OS, então eu tenho uma OS em aberto, né? Assim que eu for executar essa OS, eu libero ela, então ele pega aqui, ó, data de início da operação, né, data da liberação e data do fechamento. Então eu vou liberar essa OS agora, ó, e vou atualizar. Ó. Então, quer dizer, está reclamando de alguma coisa. O que está escrito aqui embaixo? Informar a quantidade requisitada. Informar uma quantidade requisitada. Está lá. Ó. Então, é o item, né? Então, tem que informar que é a quantidade que eu quero. Então, eu planejei que eu quero 10, ó. Então, nós vamos falar que também queremos 10. Então, vamos atualizar. Legal, atualizamos e liberamos a OS. Ó. Então, ela foi criada nesse dia e nessa hora, foi dado início nesse dia e nessa hora, com a quantidade X, e agora eu posso requisitar esse material para trazer para o galpão ou para utilizar.
Eu posso fazer uma requisição através da minha OS. Requisitar. Ele deu um erro dizendo do depósito. Então, se eu não colocar o depósito, provavelmente esse depósito não é dessa empresa aqui, matriz. Vamos ver? Não dá para saber aqui, só por isso aqui. Então, vamos ver aqui algum depósito que... Você sabe de cabeça, Leandro? Depósito na matriz. Na verdade, assim, um item... Quer ver? O óleo, ó. Ele está trazendo aqui, ó, no depósito... Deixa eu ver. Ou não tem, né? Acho que não tem. Acho que não Oi? está cadastrado. Bom, deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu pegar um item que está no depósito correto. Deixa eu ver aqui no cadastro de item. Vamos ver o óleo. Agora deixa eu ver o cadastro daquele item que eu peguei. Esse cara aqui. Esse depósito aqui, você sabe de onde ele é? Deixa eu ver aqui no cadastro do item. Esse cara aqui, ó. Qual é? Esse é o que representa toda a matriz aqui. Tá na matriz, não tá? Isso, está na matriz. É toda a matriz. Aqui. Vou ver aqui agora. Não. Vamos na OS. A gente ver lá a requisição. Até tudo bem até aqui, Gilmar? Eu só fiquei na dúvida naquela questão de horários de funcionamento da máquina. Como é que ela vai gerar a quantidade que ela trabalhou ali, que chegou naquela parte lá de 3, vírgula alguma coisa lá que eu não lembro agora. Você fala do turno? Isso, Então vamos lá, ó. Antes da gente seguir ali, ó. Cadastro de turno, né? Aqui? isso. Aqui ou no apontamento? Eu acho que aí é no apontamento ainda, não é aí nessa parte. Então vamos lá no apontamento. Consolidação. E aí, no caso, se ela trabalha de noite também, como é que a gente consegue cadastrar ela ali? Aqui, ó. Quando nós cadastramos, nós fizemos hoje, correto? Sim, Então, ele está pegando a partir de hoje. Então, ele vai pegar a partir de terça, certo? certo. Amanhã, se não tiver nada aqui, ele não faz. Aí, semana que vem, a hora que rodar segunda-feira, ele contabiliza essa hora aqui. Na terça, ele contabiliza também. Então, na semana, ele vai contabilizar esse total aqui. Isso aqui, como é não rodantes, como funciona? Você tem que fazer uma estimativa, né? Quanto essa máquina, a eficiência dela, na segunda-feira. Então, diurno, na segunda-feira, que hora que você começa a trabalhar com ela e a hora que você termina. E dentro desse período que você trabalha, qual é o tempo real que ela vai ficar ligada? Então, qual a eficiência dela? É 80%? Por exemplo, se eu colocar aqui 80%, ó, ele muda, né? A hora que for fazer o apontamento, ele vai trocar aqui o total da hora. Não vai ser 100% mais. Entendi. Tudo bem até aqui? Então eu poderia colocar das 7 até a 1 hora da manhã, que é no caso se a gente toca aqui o primeiro, e o segundo e terceiro turno. Não, aí você pode fazer separado, né? Você pode fazer o diurno, o noturno e o, por exemplo, como é que é? Diurno, noturno e o
Madrugada, não sei o nome do outro. Mas você pode fazer por equipe, né? Ah, tá. Entendi. Ou do jeito que você achar melhor. Então, você pode dividir por 3 turnos, né? Pode dividir por um turno só, colocando total e a eficiência dela. Aí fica a critério de cada um como quer gerenciar essa questão do apontamento, porque tudo que você colocar aqui, como é semanal, a hora que rodar a semana, ele vai contabilizar essas horas e vai trazer para cá para você apontar. Sim. Para que na hora que você for tirar o relatório do acompanhamento, ele vai estar essa contabilização da hora aqui, ó. Ele trabalhou durante as semanas. Aí vai estar aqui, ó, o apontamento para ele poder olhar para a tolerância mínima e máxima e Sim. dizer para você, ó, essa máquina precisa ou não precisa de manutenção essa semana. Aí, Sim. através desse acompanhamento deste painel, você abre as OS todas da semana e depois olha um relatório de compras e compra o que precisar, ou já olha, né, para poder atender, que é o que nós vamos fazer lá na requisição agora, e aí segue o barco onde que a OS vai contabilizar os custos de máquinas rodantes ou não rodantes. Tudo bem até aqui? Só mais uma pergunta. Ali naquela parte de que aparece segunda, terça ali no cadastro de turno, ela puxa automático ou eu vou ter que cadastrar de segunda até sexta a período que essas máquinas trabalham, para ela O começar a cadastro, gerar? o cadastro do turno você tem que fazer ele primeiro. Assim que você fizer ele vem para cá automático. Sim. Então, o cadastro segunda, terça, quarta, quinta e sexta, no caso. Olha lá, até domingo, se você quiser. Sim. Mas no caso, eu tenho que cadastrar. Não gera automaticamente. Assim, ela não vai puxar, tipo, gerou hoje, já puxa quarta, quinta. Ela não vai, o sistema não puxa, seria eu que teria que cadastrar manualmente. Não, o cadastro você tem que fazer ele, né? Uma vez só, mas tem que fazer. O cadastro ele é obrigatório, é cadastrar mesmo, por isso que é cadastro de turno. Depois que você cadastrou, aí ele vai começar a contabilizar, não precisa mais cadastrar. Aí é só Sim. vir aqui nesse painel e consolidar as horas para ele lançar e o sistema entender no acompanhamento do painel que está dentro da tolerância, ou abre a OS, ou se ainda aguarda. Tudo Sim. bem? Tá, entendi. Então, esse cara aqui, ó, se você quiser ajuda para a gente poder pensar num modelo bem eficiente, nós estamos disponíveis, mas tem que fazer o cadastro. Porque aqui a gente não sabe como é que cada máquina tem um modelo, né? Ou então cada empresa tem um jeito, Sim. quer colocar eficiência, então é cadastro mesmo. Tudo bem? Tá ok. Legal, então vamos seguir. Bom, então agora nós vamos abrir a OS, ó. Lá, a OS que nós acabamos de abrir, liberamos, né? Tá aqui com a prioridade, eu consigo ver essa OS no relatório, né? Já está tudo aqui preenchido com os meus itens, né? Matriz, ok. Tá aqui a quantidade que nós vamos, né, já requisitar, então quantidade utilizada vai ser apontado lá, e agora eu posso, né, requisitar esse item. Requisitar é aonde o cara lá do almoxerifado vai receber uma requisição. Renato, mas eu não tenho essa pessoa lá. Não tem problema, então você mesmo requisita e atende. Mas esse é o processo de 2 pessoas, onde um requisita e o outro atende. Mas aí fica à vontade, não tem problema se caso não tiver esse processo. Vamos lá ver se agora já resolveu aquele errinho. Erro o quê? Depósito padrão de transferência. Ah, entendi. Então, peraí. Eu tenho que ir aqui na filial. Filial. Matriz. Ok. Então vamos lá no configuração. Tem algum grupo de combustível? Como eu não sei qual é o depósito, você sabe de cabeça ele aí? Esse aqui é o item. Você sabe, Leandro, ou não? Como?
Deixa eu pegar o nome do depósito Porque aqui. é o depósito que dá matriz? É porque nós vamos ter que configurar um depósito que ele transfere do depósito A para o depósito B. Eu acho que isso aí não deve estar configurado aqui, ó. Acho que É tem uma porque. pagamento só. Mas eu vou colocar dele para ele mesmo, mas depois a Aham. gente precisa configurar isso. Eu acho que essa transferência foi criada para o Paraná. Opa, tá aqui. Bom, é, beleza, ele fechou todo mundo. Agora eu vou voltar lá na OS, então manutenção, serviços, ordem de serviço. Precisa. Essa estrutura é importante, tá, Gilmar? Por quê? Eu tenho o depósito que é de almoxerifado, eu tenho que ter o depósito da oficina ou do campo. Por quê? Vamos supor que você peça lá um rolamento. E aí esse rolamento ele não é genuíno. Você pegou um rolamento em paralelo. Se ele der baixa no item já, ele vai consolidar como sendo já um custo. E se eu transferir esse item para um depósito, depois na hora que você for consumir ele dá baixa, nós evitamos esses erros, essa complexidade, tudo bem? Então, é legal montar esse depósito de campo ou oficina para você saber o que está fora, né, do almoxerifado e o que está no almoxerifado para você poder comprar. Então, eu vim aqui no OS, está liberado, né? Eu vou ter que colocar o item de novo, que ele não é no item, não. Vamos adicionar, colocar o item novamente. Vamos excluir essa linha, depósito 3, beleza. Então, ele me pede aqui a quantidade que eu vou estar utilizando, e agora eu posso atender essa requisição. Tá aqui, ó. Agora ele consolidou o item, deu baixa lá do estoque, ó, porque o estoque é o mesmo, né? Nós não trocamos para poder dar baixa de uma requisição para outro lado fazer transferência. Ele deu baixa de 10. Então, agora, nesse momento, ele já consolidou o valor de custo, ó. Então, se eu vim aqui no relatório, a OS ainda está aberta, né? Mas ele já trouxe o custo do equipamento para cá, ó. Não, é só na hora que fecha, então. Deixa eu encerrar ela lá. Então, ela está liberada, agora eu posso fechar essa OS e atualizar. Ela também pode ser impressa, viu, Gilmar?
Então, eu posso estar imprimindo SOS também. Caso você tenha alguma prancheta, queira colocar alguma coisa assim, não queira usar o aplicativo ou algo que te ajude, você pode imprimir, tá, para as pessoas utilizarem e depois fazer lançamentos, tudo bem? Positivo. Então agora nós temos uma OS que está fechada e vamos ver o relatório de custo. Tá lá, ó. Então é às 10h17. Ele não pegou o custo disso aqui porque provavelmente não comprou, foi lançado só na manual. Se não comprar o custo, ele não pega, mas ele pega o custo aqui, ó. Então, ele vai trazer de tudo que foi de ordem de serviço, né, dos itens ou de terceiro, e tudo que foi de apontamento de combustíveis. Aí ele traz aqui em cima para compor o custo de combustível, comprou o custo de OS. E ele te dá o custo total da máquina aqui embaixo, ok? Então aqui tem esse relatório também de custo, né? E agora, se eu tirar aquele relatório lá de acompanhamento, ó, do plano de manutenção, eu não tenho mais nada para dar manutenção, ó, porque nós já revisamos e encerramos a OS. Então, ele saiu do radar de 1.000 horas. Então, você vai ter que fazer um outro para 2.000 horas e assim sucessivamente, até de como é que você quer fazer de 1.000 em 1.000, de 10 em 10.000. Aí, em questão de horas, é você que define para cada máquina, aqui na ficha técnica e no plano de manutenção, ó. Como é que você quer olhar para esses apontamentos, para ele poder gerar o seu painel e abrir a OS. Eu sei que é um pouco complexo, é muita coisa. Seria interessante você fazer um agora, né? Fazer um processo como um todo. Cadastrar uma máquina que já está lá, talvez, uma ficha técnica, fazer o plano aqui de manutenção, fazer o apontamento dos turnos, e aí sim a gente vai ter uma OS, como nós temos aqui agora. Então, é o seguinte, vou passar pro Gilmar ali a nossa reunião. Daí ele consegue compartilhar a tela daí. Aí tu Ah, acessa e ótimo. compartilha ela. Aí eu acesso. Não, mas deixa ele compartilhar mesmo, Leandro. Então, Oi? pode pedir ele para compartilhar aqui na reunião, que aí eu Sim. acompanho. Por isso que daí eu vou passar para ele daí que ele não está conectado. Não, Passar para não ele. precisa do Ndesk, não. Pode ser aqui no Meet mesmo. Só compartilhe como apresentação. Sim, só vou pegar o link para ele. Eu não sei se eu tenho aqui teu contato. Vamos ver se eu tenho. Sim, tu manda no e-mail. Não tem. Deixa eu mandar no e-mail.
Deixa eu atualizar. Vou botar aqui para compartilhar a tela já. Aí tu acessa essa API, aí pode acessar. Daí tu tá mostrando toda a tela já para ele. Tá escutando? Renato? Renato, tá nos ouvindo? Tava no mudo aqui. Tá nos ouvindo, Renato? Teu áudio chegou cortado aqui. Deixa eu ver. Mensagem. Caiu a conexão dele. O Henrique chegou cortado a voz, deu alguma coisa lá. Espera ver se ele vai voltar. Não te dou o chimarrão porque eu tô gripado. Passar os bichinhos. Tá me ouvindo, pessoal? Ah, agora eu tô ouvindo. Agora sim. Acho que agarrou aí um pouquinho. Então, vamos lá. Caiu. Tá compartilhando? O Gilmar tá compartilhando. Tu tá vendo a tela dele? Acho que tá carregando ainda. Não tô vendo ainda não. Tá, carregou. Pronto. Tá. Ele Bom, só então foi pegar vamos um lá. café e... Tá ativo, né, Gilmar? Ele só foi pegar um café e já volta aqui pra Tá sala. ok.
Ele conseguiu carregar? Sim, já está esperando. Tá conseguindo acompanhar, Renato? Sim? Aí eu lembro mais ou menos como é que eu. Vamos lá no roteiro, né? Eu não sei se você vai cadastrar ativo. Pelo que o Leandro falou, parece que é contabilidade. Vamos Se ver. for eles, né? Sim, ativo vai ser cadastrado pela contabilidade. Então eu acho que nem é interessante você olhar em ativo. Vamos na manutenção direta. Então, toda vez que você cadastra, que alguém cadastrar para você o ativo, a primeira coisa a se fazer é cadastrar a ficha técnica que fica no cadastro, né? Então, ficha técnica. Mas lembre, né? O sistema tem que estar parametrizado já. Nesse caso aí, nós já fizemos uma parametrização. Então, agora é você fazer a ficha técnica da máquina, os turnos, plano de manutenção, painel com AOS. Bom, então nós estamos na tela da ficha técnica para cadastrar uma máquina não rodante e essa máquina não rodante já está no cadastro ativo fixo. Então, o que que você faz? Nesse momento, você tem que clicar no formulário, tem que clicar no formulário, parece que você não tem, aí, clicou no formulário, agora no modo adicionar, para adicionar um novo equipamento, uma nova máquina. Então, você começa lá no ativo, buscando lá no ativo, né, ali na bolinha, no primeiro campo do lado esquerdo. Você pode clicar duas vezes na segunda coluna para ele listar as coisas que você precisa. Aí agora você pode digitar o nome da máquina pela descrição, para você localizar. Não tem? Mas então não está cadastrado. Tem que ser alguma coisa que já esteja no cadastro ativo. Algum, talvez o nome não está assim, talvez está como máquina. Então tem que saber como é que estão os cadastros. Provavelmente não está 100%. É. Isso daí eu não sabia nada, na verdade, Renato. Eu já até comentei pro pessoal para mim tentar me Bom, passar então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma outra coisa. Cancela aí, deixa a ficha técnica parada, só minimiza ela e vamos ver todos os ativos agora. Vamos lá no relatório de ativos para a gente olhar os ativos. Não, não é aí que nós vamos ver esse relatório. Você pode ir ali no menuzinho ali dos três risquinhos, por favor, e digitar lá, ativo. Clica aqui no menuzinho do três risquinhos. um. Aqui, ó, do lado esquerdo aqui. Nesses três risquinhos de baixo. Isso. Digita aí, ativo. Vê se tem algum relatório de ativo fixo. Se quiser expandir esse negócio e arrastar para o lado para melhorar, vê se tem algum relatório de ativo fixo. Clica aí. Não, clica lá, clica lá, clica lá. Aí, clica no de baixo. Está escrito aí? Quadro de ativos por departamento. Pronto, agora, vê se tem aí um grupo, e aí você coloca só ativo, e aí dá um OK, ele vai trazer todos os ativos, senão ele vai trazer todos os itens. Não, aí, assim não, assim não, assim não. Dá um OK aí, de uma vez, para trazer todo mundo. Ele não trouxe, né? Então faz o seguinte, vai lá no cadastro ativo que nós tiramos um relatório por lá mesmo, já que não tem nenhum aí. Vai lá no cadastro ativo mesmo. Pode deixar assim e procura ele só. Coloca aí só ativo. Ele busca lá o cadastro. Ali Pronto, embaixo. Abaixo. pronto.
Aí, clicou. Lá em cima. Biomass. É em finanças. Mais para cima. Estava aberto ali, ó, cadastro. Isso, pronto. Agora, nesse modo aí, nós conseguimos fazer um relatório. Só colocar um asterisco Então, e dar mandar procurar um enter ou clicar lá embaixo. Agora você pode expandir isso aí que é o relatório. Tá aí, todos os ativos. Ó. Agora você tem que ver como é que estão os nomes. Aí agora você tem que fazer pesquisa. Então, por exemplo, clica na segunda coluna duas vezes, naquela. Isso. Agora coloca um asterisco e escreve algum nome, por exemplo, transformador, não sei os nomes, né, que tá. Aí você vai ter que fazer uma catalogação para saber. Daí eu vou para a ficha técnica agora. Isso. Então, se você localizou o cara, agora lá na ficha técnica. Minimiza isso aí ou fecha. Tá lá, ficha técnica primeiro. Clica na bolinha. Aí você procura aquele cara lá. eu em 340. Bom, agora você vai colocar a marca, né? Se não tiver, tem que cadastrar lá no cadastro. Lá, né? Tem que colocar o modelo. É na sequência, assim, viu, Gilmar? O campo, depois a próxima coluna, aí fica bem, bem. Aí tem que ser as coisas que tá na nota, enfim, né? Coloca uma informação, mas é para você saber que tem que cadastrar. Depois você vai ter que arrumar essas informações em algum lugar, né? Aí não coloca nada porque não faz mais parte de rodante nem rodante. Só o ano de fabricação ali também, que é do lado direito, que é legal, os campos que estão em branco, né? E pronto. Agora você coloca no corpo, agora passando para baixo ali, você coloca o responsável. Não, não, não. Ainda nós não terminamos, né? Nós precisamos continuar. Coluna, segunda coluna, depois tudo bonitinho. Então agora você tem que colocar a preventiva aí. Qual que é o valor da preventiva? Você quer de 10 em 10 mil, de mil em mil? Como é que é? Senhoras. E aí a preventiva mínima, que você quer 9.500, de 500 em 500. Agora, quem é o responsável por esse equipamento? Clica na bolinha. Ok. Bom, se tiver uma apólice, se tiver qualquer outra coisa, aí você consegue, né, continuar do lado direito. Mas se não, você pode adicionar agora, porque ela é uma não rodante, então ela não tem muito o que fazer aqui em relação a isso, mas precisa cadastrar a ficha técnica dela para ela aparecer agora no nosso plano de manutenção. Então, adicione essa ficha técnica. Pronto, pode minimizar ela. E agora você vai lá no plano de manutenção. E você tem que fechar o que você estava procurando lá, mas você pode colocar aí plano e vai direto também. Né? Plano de manutenção, né? Esse de baixo é acompanhamento. Tá aí. Agora coloca o modo adicionar. Não, modo adicionar, né? Aí você está procurando os que já estão inseridos. Então, aquela setinha lá em cima de adicionar, os campos ficam brancos.
Aí você coloca agora, né, a descrição. Então, por exemplo, plano diurno 10.000. Aí agora é com você, os nomes que você vai utilizar para poder usar os planos de manutenção dos seus equipamentos, suas máquinas. Uhum. Que depois sei que vai aparecer para você procurar, né? E vai aparecer na OS que você está fazendo esse plano de manutenção. Então, o tipo agora. Então, você vai colocar o tipo, não é geral, é um equipamento. Clica nele, equipamento, seleciona ele agora. Agora, você vai selecionar a máquina, ok. E agora você seleciona a filial, que é no caso onde que essa máquina fica, né? Então, matriz. E ali do lado direito você vai colocar qual que é a manutenção. Você quer que o plano reaja, então 1.000, mínimo 950 e máximo 1.100, exemplo. Eu não sei qual foi que você colocou lá. Senhoras, né? E ali em cima você coloca depois a frequência que você quer, de 30 em 30, ou de 1.000 em 1.000, ou de 60 em 60. Agora no campo frequência logo acima, coloca em dias qual que é a frequência que você quer, se não for por tempo. Ok? Bom, então agora nós vamos adicionar os procedimentos que você vai fazer nesse plano de manutenção para aquelas máquinas. Então temos que adicionar os procedimentos ali. Então clica com o mouse do lado direito em cima desse joguinho na velha e adicionar linha. Agora clica na linha e dá um tab. Seleciona os tipos que você já tem. Ah, Renata, eu não tenho. Aí volta lá no modo de manutenção e cadastra mais um. Mas coloca um só para você poder seguir. Depois tem que cadastrar todos que existem, né? Tem que catalogar para poder cadastrar. Ok? Aí você coloca os itens agora que você vai gastar para fazer esse procedimento, né? Essa atividade, essa tarefa. Aí, ó, tem os quanto tem de estoque já. Se você vê que não tem estoque aí, então é já um início que a OS não vai conseguir realizar. Geralmente o que a gente compra aqui nunca vem para o estoque, na verdade. É porque você já compra para aplicação, né? Isso. Mas é porque não tinha o modo de manutenção. Então agora tem o modo de manutenção, tem que deixar de comprar para aplicação e comprar para estoque. Então eu teria que cadastrar um novo Não, estoque. o produto não, mas coloca um que tem estoque qualquer. Tem como você listar lá em cima os que tem em estoque. Se você clicar duas vezes na coluna lá, quantidade disponível, o óleo tem estoque. Quantidade. E aí você tem que escolher ali aquela coluna do depósito também, qual depósito você quer que tira ele. Aí tem que dar o tab, né? Você escolhe o depósito que tem o estoque lá, ó. Esse que tem aí, embaixo. Aí. Agora a quantidade que você vai usar. Agora você pode adicionar o plano. Bom, pode minimizar ele e tirar seu relatório, que é o acompanhamento de plano de manutenção mesmo, ali embaixo. E já, ó, tá lá embaixo já. E pode escolher o equipamento, coloca lá por equipamento agora, tipo por equipamento, e dá um procurar. Tá ele aí, ó. Só que ainda se não fez nenhum apontamento, ele não sabe que tá com zero, tá vendo ali?
Então, se você for lá e rodar agora o seu turno, ele vai aparecer alguma coisa para você ali. Consolidação, né? Consolidação. Ah lá. Ó. Aí é no dia de hoje que você fez lá, né? Então ele está aí terça-feira, ele vai fazer esse apontamento aí. Se você atualizar ali agora, pronto, ele apontou agora. Fecha o relatório e abre de novo. Fecha ali embaixo o último que está minimizado e vai lá no acompanhamento de novo. É aquele primeiro ali, é isso. Abre lá de novo. Acompanhamento, né? Aí você está indo no apontamento. É lá no plano de manutenção. Se quiser ir no módulo direto, para você não ficar se perdendo nos nomes, aí você pega o caminho. Não, não. Lá no módulo de manutenção. Aí você tem que apagar o que está escrito, senão ele tira as coisas. Agora você vai lá no manutenção, vai no relatório e acompanhamento de plano. Agora dá um procurar no tipo de equipamento, equipamento. Tá aí, ó, vê quanto que ele apontou lá. Apontou alguma coisa? Plano no turno de manutenção. Hã? Não, é porque é o seguinte, ó. Tá vendo ali, ó? Quilômetro hora, não tem nada apontado, tá vendo? Aqui sim. É porque você acabou de criar, acabou de apontar, então não consumiu nada ainda. Tá, Então, ok. vê lá para você ver, ele tá lá pra você. Abre lá o apontamento novamente. Cortou, Renato, não tô entendendo. Bom, No apontamento aqui, tudo manutenção, tudo dentro do modo de manutenção. Apontamento. Lembra que você agora precisa apontar, então nós precisamos lá no apontamento, em cima, e aí tem ali, ó, apontamento, não, tudo, isso, tudo. Então, você clicou em outra coisa, pode fechar isso, abre lá a consolidação de tudo. Não, isso não, é o último lá, nós vamos apontar, consolidação de tudo. Pronto, aí, ó. Aí vê quanto tempo que ele está calculando aí, ó, porque se não tiver tempo passado, ele não calcula nada. Por exemplo, 2 segundos só. pois é. Então, aí ele não pega nada. Aí 002 ele não vai pegar nada. Você tem que ajustar o seu turno. É isso aí, é o que você configurou lá. Então, nessa hora agora, com a hora que você apontou lá, é muito pouco. Então, tem que esperar um tempo para poder apontar. Mas olha para você ver como é que estão seus turnos lá. Ele pegou um cadastro de um turno. Quer ver? Vai lá para você ver. Vai no último lá. No último. Aí clica na última, naquela setinha ali, ó. Tá no modo procurar. Só um minuto. Deixa eu te explicar como. É, não, não, não. Não vai cansar. Não vou cansar. Calma, calma. Vai ter que voltar lá agora de novo. Cadastre tudo. Cadastre, isso. Quando o módulo Em cima ele está à no direita. amarelo, é porque você pode procurar. Aí você tem essas setinhas que andam para frente e para trás. Esse é o último registro, então clica nela. Ó, esse cadastro de turno foi para aquela máquina que você tinha feito. Na verdade, eu fiz, eu acho. Isso, Tem é. que fazer o turno para aquela que você acabou de cadastrar. Você tem cadação. Um turno para ela. Então, clica lá para cadastrar um novo, naquela setinha de adicionar um novo. Clica aí. E agora coloca aí o nome do turno, por exemplo. Diurno
01. E aí você seleciona aquela máquina lá que você acabou de fazer a ficha técnica dela e o plano de manutenção. Então clica na bolinha e pega ela aí. Quanto tempo que ela vai trabalhar a eficiência dela? 100%? Então agora segunda-feira, como é que vai ser o horário? 0700, 7 horas, 0800, 8 horas. Não, só digitar assim, ó. 800. Tá errado lá, ele não vai deixar você fazer. Tá errado ali, ó. Isso. Ajustei. Se for 8h30, é 08. Ó, calculou? Pronto. Então agora faz para terça, que é hoje. Até pegar desde o início do primeiro turno. Isso. Pronto. Dá um tab. Agora você pode adicionar só para a gente ver como é que vai funcionar. Pode adicionar isso aí. Ele tem 2 dias, não vai pegar hoje, então, por exemplo, está cadastrando por hoje. Agora você pode voltar lá naquele acompanhamento, no relatório, acompanhamento de manutenção. Relatório lá embaixo. Acompanhamento de plano de manutenção. Isso. Agora dá um tipo de equipamento lá, você coloca por equipamento. E dá um buscar. Ele não trouxe outro ainda não? 0 horas. Tem que esperar lá para apontar. Vai lá no. Deixa minimizado aí. Você tem que ir lá agora para apontar. Se não correr um tanto de horas, não acontece nada. Por isso que tem que esperar um tipo para poder apontar. Apontamento agora, né? Lá naquele do turno. Então tá ali, a consolidação do turno. Então vê lá como é que tá o do cara lá. Quanto tempo tem? 0,7 minutos. É. Bom, não vamos fazer nada agora porque não vai dar nada, mas agora isso aí seria o semanal ou quinzenal que você tem que fazer para que ele consolide o relatório, mostre para você as OS que têm que ser abertas, de acordo com os planos de manutenção que você fez. Esse é o raciocínio, tá? Sobre o plano de manutenção. Mas aí, aponta aí, vai lá e tira o relatório de novo, vê o que que dá. Acompanhamento do plano. Acompanhamento do plano. Ele tá ali no fundo desse aí. Fecha o negócio da frente. Tira o turno. Ele tá ali embaixo ali, ó. É só você abrir ele aqui. O primeiro ali, ó. Da direita. Não, da direita. O último, isso. Dá um buscar novamente ali. Como? Ali, ó. Eu não consigo ler aqui. Tá escrito. Aí no botãozinho. Fica Clicar aí no precisando. botão para procurar de novo o relatório. Não, no botão aí, ó. Isso. No botão. Tá. Ainda não apontou nada. Então, tem que esperar um tempo. Por hora. Mas assim, ó, só pra você entender, tá? A gente fazer o fluxo. Ali agora, não vai lá no apontamento para você poder ver a manutenção, que aí agora, dentro do que você fez, tem que abrir a OS dentro das suas manutenções que vão ocorrer na semana. Então, a partir daquilo ali que você abre a OS. Ah, Renato, tem jeito de fazer um OS manual?
Sim, então é só ir lá no modo de OS e abrir uma OS também. Então você vai ali em serviço e ordem de serviço. Uma corretiva, por exemplo. Uma corretiva é você abrir uma OS, não está pelo plano, e aí você abre uma corretiva para poder executar, né? Então, aí está no modo de procura. Sempre ele vai abrir em modo procurar, campos amarelo. Se você for procurar, você tem que abrir através do modo de procura, colocar um asterisco e procurar. Se for para adicionar uma nova, você clica lá naquela setinha lá de cima, do lado do binóculo, e aí você adiciona uma nova. Então, clica aí, chama o equipamento novamente, ali tudo por sequência. Então, qual é o equipamento? É número de frota? Não. É o ativo mesmo. Então, chama ela aí. Legal. Então, agora você pode ir na sequência, descrição da OS, que é produção, que é, se tiver um centro que você seleciona, se não, não. Prioridade, qual é? Alta, baixa, urgente. A descrição da OS, troca isso, substitui aquilo, faz uma expansão nisso, enfim, aí uma descrição do dia a dia, né? Corretiva, enfim. Você pode selecionar aquele plano lá, ou você pode inserir os itens manuais. Então, por exemplo, o procedimento, eu não quero pegar por plano, né? Então, ali, se você clicar, ele vai trazer os procedimentos. Então, clica ali para mim, ali, ó, plano de manutenção, procedimento, embaixo. Embaixo. Não, em cima. Aí. Se você quiser, então, calma aí, para você entendendo, senão você vai sair fazendo e não consegue entender o que eu estou falando. Se você quiser não colocar os itens manual, você pode escolher um plano, tá? E inserir ele. Ele preenche tudo que tiver feito no plano. Senão, você pode adicionar manualmente as coisas. Então, por exemplo, você acabou de criar um plano de manutenção para ele lá. Qual foi o plano que você criou? Plano noturno. Então, seleciona ele aí e insere o plano ali naquele botão. Ele vai carregar tudo que você fez lá já. Ó. Tem alguma coisa aí. O que que ele falou? Data de quê? Entrada no estágio, Não estou conseguindo formato entender o que correto. vocês estão falando, não. O que é? Cadê a caractere de entrada estava em formato, não estava em formato correto. Qual é o campo que está falando? Ele não dá o nome do campo. Deixa eu clicar lá de novo. Deixa eu colocar aqui numa lupa aqui, que o trem fica minúsculo. Não consigo ler. Clica lá de novo. No inserir plano. Cadê de caracteres de entrada? O plano de manutenção tem alguma coisa lá que está errado nele lá. Provavelmente por isso que não estava aparecendo lá. Mas como nós não vamos mexer com isso, tira ele ali, tira o plano de manutenção e coloca outro. Lá no cadastro do plano de manutenção, algum dado lá que você colocou que deu alguma coisa. Bom, você pode inserir um outro, por exemplo, pode ser esse, vai, tenta inserir ele. É o Não, mesmo? é a mesma mensagem. Não, não. Tenta selecionar um outro então. Ver se Sim, o só tem outro vai. esses dois. Ver. Também a mesma mensagem. Então, tira o plano, depois a gente vê o que está acontecendo lá no plano, e vamos colocar como se fosse manual. Nós não estamos fazendo pelo plano, então coloca manual. Aí você seleciona o procedimento. Então, coloca lá vazio ali em cima, tira aí o plano. Lá no plano, mesma coisa que nós estávamos fazendo. No plano, lá onde você estava, não, não é em outro lugar, não. É aí mesmo, no plano de manutenção. Você coloca vazio,
E agora aqui no grid, que é o próximo passo abaixo, lá no jogo da velha, você coloca com o lado direito do mouse e adiciona a linha. Procedimento, justo. Adicionar procedimento. Certo. Seleciona um. Aí você vai colocar se é um time interno ou externo. Aí nos itens agora, se você tiver alguma observação, você pode colocar. Na próxima abinha itens, você clica com o mouse direito em cima do jogo da velha e adiciona o item. Aí ele vai abrir aqui, ó, tem um campinho para a direita na coluna que tem um campo em branco. Então você clica na primeira linha, não, já passou. Tá o item. Aí. Clica com o tab agora. E aí você pode selecionar o item que você vai usar aí. Beleza. Coloca o depósito, a quantidade. O campo em cinza você não edita não, tá? É só em branco mesmo. Bom, agora você terminou de preencher a linha. Arrasta para a direita ali para ver se tem mais alguma coisa. Não tem mais nada, né? Para preencher. Agora você pode adicionar SOS. Lembra que ali embaixo ainda tem filial. Se você quiser escolher uma filial A ou B, mas nesse caso ele já trouxe a matriz, porque o ativo está cadastrado na matriz. E agora você pode adicionar o S, que ela vai estar aberta. Se você for lá em cima, naquelas setinhas, e for no último, você fechou tudo. Você pode tirar um relatório agora também de ver as OS que estão em abertos, para você poder saber como tirar o relatório. Esse é o cadastro ativo, pode fechar ele. Relatório tem um relatório de OS. Olha lá, olha lá, acompanhamento de ordem de serviço. Bom, aí ele tem os status das OS, né? Então, por exemplo, aquela OS que você acabou de fazer, ela está em aberto, né? Eu posso selecionar por equipamento, posso selecionar por data, e aí eu mando buscar todo mundo que está dentro daquele filtro que eu quero. Então, você pode chamar por equipamento mesmo, ou chamar todo mundo, aí fica a critério. E aí você dá um buscar ali. Se você quiser aumentar a tela, está aí o equipamento que está lá com a OS em aberto, porque é o status que você selecionou. Se você quiser acessar ela, é só dar dois cliques aí também na linha, ele abre a OS. Ele demora um tiquinho, porque são muitas informações que ele carrega de uma vez só, mas ele, na hora que ele te perguntou ali, você não precisa fazer de novo o mesmo processo, que você já deu sim já, né? Então ele está carregando. Está lá a OS que você tinha acabado de fazer, que está em aberto. Agora segue o fluxo, né? Libera ela. Aí você tem que atualizar. Mudou o status, atualiza, porque é um próximo passo. Atualizar do lado esquerdo no rodapé. Agora você pode consumir os itens, né? Depois que atualiza para liberado, então você vai consumir os itens, vai aplicar, né, esse item naquele equipamento. Então, itens, na abinha de itens, você pode atender ali agora, colocando a quantidade na linha, quantidade que vai ser utilizada daquela que foi planejada, se é o total ou não. Então, quanto que está aí, quantidade utilizada? Tá quanto aí? Eu não sei quanto tá. Três. Então, pronto. Então, atende ela ali.
E aí já vai aplicar essa quantidade, vai sair do depósito. Botão atender. O que que ele falou aí? E vai sair, né? Certo. Ok. Pronto, ele já consumiu os itens que você apontou. Então, essa agora, nesse momento, ela pode ser fechada. Se você arrastar para a direita, a barrinha, ele vai estar lá, ó, atendido. E aí, agora, a sua S pode ser fechada. E ele já vai consumir esse item. Pode atualizar lá embaixo agora. Toda vez que você muda qualquer coisa, tem que atualizar o formulário, viu? Não dá dois cliques não, que vai dar OK, ele fecha. É só um clique e aguarda ele. Aí, agora deu verdinho, atualizado. Deu dois cliques aí, ele fechou. Deu OK na sequência. Agora você pode clicar aí ou abrir a OS mesmo, né? Duas vezes aí ou abrir a OS mesmo. Só que agora ela está em fechado, né? Se você mandar buscar em aberto, ó, manda buscar lá. Não vai aparecer ninguém. Uhum. Agora manda o status lá. Vai aparecer duas. Porque eu fiz e outra você acabou de fazer. Bom, Gilmar, parece ser muita coisa. Realmente é muita coisa. Passo a Mas é passo. aos poucos que a gente vai aprendendo, viu? Sim. Então, assim, o que que eu te recomendo? Você pegar um processo seu, vir aqui e sentir a dificuldade, que aí eu consigo te ajudar a você operar o sistema. Mas seria interessante você ver como é que está o cadastro dos ativos para você saber quem é quem, como é que está esses cadastros. Você vai ter que fazer a ficha técnica de todo mundo ainda, né? Você vai ter que fazer os turnos, você vai ter que fazer os planos de manutenção. Então é interessante você catalogar essas coisas no sistema para você saber o que você tem que fazer, porque aí eu consigo te ajudar melhor. Essa é uma tarefa mais sua, mas eu posso te ajudar se você, né, não tiver o entendimento ainda como um todo. Eu posso aqui estar te auxiliando sem problema, mas é um pouco mais seu agora do que meu, né? Agora é você olhar para os itens, fazer as fichas técnicas de rodantes e não rodantes, o que não rodantes, fazer os turnos, o que rodantes, fazer os planos de manutenção junto com os não rodantes, e a partir disso, começar a usar o plano de manutenção e acompanhamento dessas máquinas rodantes e não rodantes e abrir as OS para poder, né, gerar o custo desses itens. E aí, quando for equipamento rodante, tem o apontamento de combustível, e quando for a troca de pneu, tem a questão da rodagem, né? Também tem essa questão. E também tem a questão do turno que tem que consolidar semanalmente ou quinzenalmente. Tudo isso está escrito naquele manualzinho. Eu vou mandar um também em vídeo que talvez a didática pode te ajudar. Mas seria interessante você pegar um pouco do seu dia a dia, vir no sistema, sentir a dificuldade e aí eu poder te apoiar. Ah, positivo, Renato. Eu também não tenho muita familiaridade, né, com o SAP ainda. É uma das primeiras vezes, né, então por isso a dificuldade também. Eu tentei dar Não uma tem problema. olhada, mas confesso que é bem difícil. Eu vou tentar parar aqui para dar uma olhada em alguma coisa, mais na hora de intervalo. Mas eu tenho já uma noção agora, né? E vou dar uma olhada também no que o Leandro me mandou algumas coisas ali no e-mail. E vou Vamos tentando fazer seguir um, os passo a vamos fazer passo. um plano nós dois para você não se perder e esse negócio não ir para frente e ficar uma dificuldade? Vamos fazer um plano todo dia meia hora para você poder trazer as dificuldades e até o final de semana você está utilizando sem nenhuma dúvida? Pode ser? É mais seu de novo, viu? É mais você querer fazer e ter dúvida do que eu ficar te ensinando. Aí nós vamos todo dia meia hora, você faz o processo e até se tornar natural. Uhum. Eu vou te passar o contato do Renato, daí você pode
tirar umas dúvidas direto com ele daí. Ok. Isso. E qual fica o melhor horário para a gente poder falar meia hora por dia, até o final da semana? Contigo, tem horário, porque o meu tá. Pode ser umas 11 a meio-dia? É 11 às 11h30, 11 meio-dia, fica bom. Então, amanhã a Perfeito. mesma coisa. E pega o sistema aí que você está fazendo, pega um tempinho, vê como é que estão os equipamentos cadastrados, rodante, não rodante, dá uma fuçada, né? Por exemplo, logo que você vê os equipamentos, você vai saber mais ou menos a ficha técnica que nós vamos ter que buscar. Se nós não arrumarmos fácil, nós vamos ter que buscar na internet para poder cadastrar o que nós não soubermos de informação. E aí, nessa meia hora, dá para a gente construir tudo isso e você seguir o roteiro para você popular o sistema e começar a utilizar. Tudo bem assim, Gilmar? Tudo bem. É a única dificuldade, eu acho, aqui que a gente tem é que a gente não começa o cadastro do início, né? A gente não pega do início ali, a gente já pega por uma metade, né? Então, mas eu vou ver com o pessoal ali que cadastra, para mim pegar bem como é que está cadastrado, cada item, Mas cada você pode ver função. como é que tá, porque aí quem vai alinhar isso com você, para você saber procurar e até mesmo eles saberem te falar o que você pediu e do que foi cadastrado. Então é lá em finanças ativo. Então tira um relatório de lá, daquele jeito. Quer ver? Vai lá de novo em ativo, finanças, e coloca no modo procurar e tira aquele relatório que nós fizemos lá aquela hora. Vai lá em finanças, ativo fixo, lá embaixo, ativo lá embaixo. Aí, ó, passou agora, vai para cima. Cadê no módulo de finanças? Você saiu dele. Aí. Agora, cadastro de ativo. Ó. Toda vez, de novo, ele vem em amarelo. Então, agora, eu quero pegar a lista de todo mundo que está cadastrado. Então, eu coloco um asterisco aí ó, no primeiro campo e dou um procurar. Ou um enter, ou eu arrasto a bola. Aí, agora, ó, tá vendo? Aqui tá todo mundo aí, ó. Ah, Renato, eu tenho dificuldade de mexer aí. Exporta esse trem para o Excel para você poder brincar e saber o que tem cadastrado. Então dá para exportar também. Então aí está o cadastro de todos os ativos. Você vai ter que dar uma catalogada, entender o que está cadastrado e como. E aí sim, né? Tá vendo que tem grupo? Ó? Aqui a terceira coluna é o grupo, a quarta coluna é o grupo. Então tem que ver o que é veículo, o que é máquina, o que é isso, o que é aquilo. Então isso tudo é um exercício seu para você entender como é que está o sistema, para você poder usar aquilo que já está cadastrado ou alterar, né? E criar um padrão para você. É você que é o dono do neném aqui, ele que vai ficar nos seus mãos. Sim, eu vou dar uma olhada Novamente, nisso. tem que te ajudar. Então, a partir de amanhã, às meia hora, nós vamos fazer isso. Mas eu te indico você pegar esse cara aí, exportar ele em Excel ali, ó, e fazer um trabalho de estudar o que está cadastrado, saber o que é, e a partir disso a gente buscar as fichas técnicas ou os manuais para fazer as fichas técnicas e os planos de manutenção, porque senão nós não vamos ter informação. Se não tiver informação, não tem como cadastrar. Então, eu te dou o início a partir daí. Olhar o cadastro para a gente poder dar o próximo passo. Positivo. Eu vou ver bem seguido para mais gente bem com todas as informações que a gente conseguir aqui. Não, perfeito. Aí você pode pegar no seu tempo aí, dar uma olhada de cabo a rabo, né? E ver o que tá e como tá, quem é quem. Aí você vai começar a familiarizar com o sistema. E aí nós vamos para o próximo passo amanhã às 11, olhar o que nós já temos e as fichas técnicas que nós vamos ter que fazer. Nata, eu tenho veículo, eu tenho caminhão, eu tenho empilhadeira, eu tenho carroça, eu tenho bazuca, eu tenho bicicleta, moto, enfim. Nós vamos ter que olhar para tudo isso. Eu tenho máquina não rodante, que é secador, que é ar-condicionado, que é não sei mais o que. Bom, aí nós vamos criar os grupos, nós vamos criar as fichas técnicas, nós vamos entender o sistema, enfim. Aí nós vamos ficar rico de informação para poder executar as informações. Lembra que não pode ser mais aplicado na compra, porque senão você não vai dar baixa lá no item. Então, o centro de custo vai ter que ser pela OS, senão ele vai pegar duas vezes e vai dar o custo do equipamento duas vezes. Tem que verificar isso aí, porque muda um pouco. Por que que foi feito assim? Porque não tinha ninguém de manutenção, então o consultor na época falou, não, coloca com aplicação já na compra, que é o
Provavelmente eles criam um centro de custo para cada coisa. Podemos ficar assim então, Gilmar? Desculpa, eu não entendi. Podemos ficar assim alinhado esse exercício seu de olhar os dados dos cadastros e aí a gente olhar para ver, para fazer as fichas técnicas e categorizar esses caras. Quem é veículo, quem é caminhão, quem é carroça, quem é bicicleta, quem é moto, quem é cada coisa. Tudo certo até aqui? Sim, pode ser, Ó, positivo. então, fechado. Então, aí amanhã às 11 horas, é, você me aciona aqui, eu te aciono, você me dá um oi aqui no telefone, e Uhum. aí nós vamos aqui para a salinha de reunião e damos sequência no negócio. Tá, ok. Muito E eu obrigado, vou te Renato. mandar, na hora que você me mandar um oi aqui no Zap, eu vou te mandar um vídeo, que aí também você pode assistir um treinamentozinho. Mas não vai ajudar muito, não. O negócio é fazer isso aqui mesmo, viu? Sim, Mas aí a gente deixa disponível lá, não tem problema. tá bom. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Até amanhã às 11, então. Qualquer coisa, estou à disposição. E até mais, Renato. Obrigado, Leandro. Até mais.